Olá, meus queridos, estamos de volta aqui com mais um programa Celebrando Milagres. Gente, nós estamos no nosso 4º programa e hoje nós iremos falar de um tema muito importante que é celebrando o milagre da família. E eu tô aqui rodeada de pessoas maravilhosas, como sempre, os meus pastores queridos, que são idealizadores desse programa, que trabalham em prol da família. Pastora Joseli, pastor Luiz Machado. Pode dar sua saudação, pastora Joseli. Amém. Shalom, queridos. Muito bom estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Quero dar um bem-vindo para vocês, que vocês prestem bastante atenção nesse programa, porque eu tenho certeza que será bênção para a sua vida e para a nossa também, né? Amém. Pastor Luiz, por favor, nos dá uma saudação. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor Jesus esteja dentro do nosso coração, que essa paz ela seja verdadeira, algo que venha fazer diferença nas nossas vidas, né? Cremos que hoje, mais um dia que o Senhor Jesus está nos proporcionando para estarmos aqui, né, falando sobre um tema tão abrangente, um tema tão importante, que é acerca da família. E eu creio que o Espírito Santo, que já se faz presente no nosso meio, ele irá conduzir de maneira tal que não só nós seremos transformados, seremos alcançados, mas todos vocês que nos ouvem, que nos alcançam, né, serão também grandemente abençoados. Fique ligado. Eu creio nisso, pastor. Estou muito feliz também de estar recebendo uma pessoa tão querida, a minha amiga, empresária. Gente, eu acho que falta títulos para te descrever, né, Denise? Eu acho que eu vou precisar de um programa de 24 horas para descrever tudo que Denise é, tá? Então eu vou deixar ela mesma se apresentar, dar sua saudação, por favor, Denise. Graça e paz e com muita alegria, muito amor no coração, porque eu amo estar com pessoas, amo família, amo Deus na minha vida é tudo, em primeiro lugar. Eu até brinco que às vezes é difícil para o meu marido lidar com isso, porque é de fato Deus em primeiro lugar. Mas eu estou muito feliz porque o tema tinha que ser esse. Né? Deus sabe de todas as coisas e eu entendo muitas coisas como família, né? Até o meu negócio. Né? Até alguns dos meus negócios eu falo, porque em uma família, quando uma pessoa tem problema, na verdade todos têm. E todos devem se unir para isso. Eu estou aqui para aprender um pouquinho e poder acrescentar também na vida de vocês. Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz com essa mesa hoje. Vocês, meus pastores, são minhas inspirações, né, de família, de cuidado, tudo que vocês representam, né, na minha vida e na vida de tantas outras famílias que vocês têm, né, encaminhado para o reino. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Queria pedir ao meu pastor querido para iniciar com essa oração, que eu tenho certeza que essa oração vai alcançar o coração de vocês, para que Deus, de alguma forma, faça esse programa chegar exatamente a quem precise. Amém. As famílias que estão totalmente destruídas, disfuncionais, pessoas que perderam as referências maternas e paternas. Então, pastor, por favor, nos conduza essa oração. Amém. Um prazer, uma honra poder estar apresentando as nossas vidas em oração. E como já foi dito, né, nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele vai alcançar vidas, porque esse é o propósito desse trabalho. Esse é o propósito desse podcast, alcançar vidas. Né? Talvez você que já esteja nos acompanhando, já esteja nos ouvindo, talvez esteja com algum problema em alguma área do seu relacionamento, acerca da família, e eu creio que o Espírito Santo de Deus ele é poderoso para mudar toda a situação. Então vamos curvar nossas cabeças em reverência ao Senhor e vamos orar. Bendito Deus e Pai, querido e amado, louvamos o Teu santo nome na tarde desse dia. Muito obrigado, Senhor. Já quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede na tarde de hoje. Agradeço pela vida de cada um que está aqui conosco, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito já é livre, já venha conduzir tudo aquilo que formos falar, que não sejamos nós, mas seja o Teu próprio Espírito Santo que venha fluir
as palavras, e que essas palavras elas vão de encontro a pessoas que necessitam de alguma coisa, de alguma área de sua vida que esteja com uma ruptura, ou que esteja faltando algo, e que o teu Santo Espírito venha preencher para a glória do teu nome. Assim eu oro, colocando esse ambiente, porque o ambiente já está favorável, porque onde a sua presença está, o ambiente muda, o cenário é outro, e nós cremos que nessa tarde, nesse momento, nós falaremos aqui, e essas palavras, Senhor, elas irão ao encontro, Pai, daqueles que necessitam, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu disse anteriormente, nós estamos no nosso 4º programa e nós já passamos aqui com várias celebrações, né, pastora Joseli? Nós falamos sobre celebrando os milagres da cura, falamos sobre celebrando os milagres da salvação e celebrando o milagre da libertação. Foram muitos enriquecedor para nós. Aprendemos muito com os convidados que estiveram aqui. Também tenho certeza que iremos aprender muito hoje com a Denise. Pastor Luiz, o que a Bíblia fala para nós em relação à família, pastor? Então, a Bíblia é um livro muito sábio, né? A Bíblia, ela é o manual para todos nós crentes, servos do Senhor Jesus, mas para todos aqueles, né, que queiram ter esse livro como um manual. Então, a Bíblia, ela aponta exatamente sobre a obediência, né? E ela vai falar exatamente sobre o texto, né, que é de Efésios 6, falando sobre honrar pai e mãe. Então, quando nós falamos de família, nós entendemos que a Bíblia, né, no relato, lá no Antigo Testamento, Deus iniciou a família lá no Jardim do Éden, quando criou o homem e logo em seguida criou a mulher. Daí já nasceu a primeira família, né? E aí qual foi o mandamento? Qual foi a ordem? Crescei e multiplicai. Então hoje, né, nós vivemos aí um tempo bastante inoportuno, né, para alguns assuntos, algumas coisas que vêm acontecendo contra a família, a desconstrução da família que tem sido colocado nos dias atuais, isso de alguma forma nos entristece. Por quê? Porque família é algo que Deus tem como prioridade, ou seja, a família ela é a célula mátre da sociedade. Então nós temos que olhar a família como um bem, algo que Deus tem assim um carinho, um amor, tá? Tem como uma joia, né, preciosa, né? Então ele pega duas pessoas, ele une com um propósito, daí criar a família, né, através dos filhos, e aí então é colocado na sociedade, mas nós temos que entender, e nós como cristãos, como servos, né, nós não somos melhores, mas nós precisamos ter um diferencial, né, acerca da família. Por quê? Porque nós precisamos ser espelho, né? Então nós estamos vivendo uma época muito complicada, mas quando nós nos permitimos que o Senhor Jesus, à luz da palavra, conduza a nossa vida acerca da família, tudo vai bem. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, que você não vai ter percalços, né? Isso faz parte da vida. Mas quando a nossa família, a nossa casa, ela está pautada em Jesus Cristo, sabe, torna-se mais fácil. Entendi. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nos dá sabedoria e também nos dá estratégia para conduzir determinadas situações. Nós temos um versículo base, né, para a tarde desse dia, né, que é a base mesmo de tudo aquilo que nós iremos falar aqui hoje. E a minha próxima pergunta é exatamente sobre esse versículo, pastor. O porquê que ele é simplesmente um mandamento? Pode ler para a gente primeiro o texto, sim, e depois você me explica o porquê que ele é um mandamento direto do Senhor. Vamos lá. Efésios 6, de 1 ao 4, né, é o versículo tema desse tema de hoje, que é a família, né? Então o versículo 1 diz: Filhos,
obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, só esse versículo 2 aí, ele já te dá um norte, né, do que nós, como filhos, devemos nos comportar mediante aos nossos pais, que é a nossa autoridade, né? É nossa autoridade. Então, o versículo 2, ele é assim, tremendo. Versículo 3, para que te vá bem, olha só, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, como eu estava falando aqui antes de começarmos a gravação, né, desse trabalho, desse tema, eu entendo que honra, quando você honra teu pai e tua mãe, como diz a Bíblia, para que prolonga, né, para que Deus ele prolongue os dias aqui na terra. Ou seja, quando você fala de honra, você está ligado diretamente à semeadura. Porque quando você honra pai e mãe, amém, você está cumprindo o mandamento da Bíblia. Mas também está semeando na sua vida para que os seus dias vá bem. E você tenha o quê? Longevidade de dias. A Bíblia ela é fantástica, né? Ela se complementa, né? Se completa. E aí, quando nós trazemos para o nosso natural, quando nós honramos alguém, nós estamos semeando na vida de alguém, né? Então, como é uma semeadura, automaticamente isso virá em algum tempo como algo bom, como algo frutífero, que eu estou semeando na vida de alguém. Então isso, de alguma forma, o próprio Deus, ele vai reverter isso a meu favor em algum momento da minha vida. Entende? Mas nós temos que ficar, como o tema é família, eu destaco aqui o versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pronto. Você honrou pai e mãe, acabou. E eu sei o que é isso, porque para a glória de Deus, independente da religião, eu ainda não tinha sido alcançado pelo Evangelho, mas eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Amém. E eu posso ver esses frutos, né, na minha vida. Sim. Como honra, né? Então eu honrei, eu respeitei, e hoje eles já se foram, não faz parte mais, né? Fica a saudade. Eu, por acaso, perdi minha mãe esse ano, mas ficou a semente, porque através da perseverança, da oração, eu fui alcançado, para a glória de Deus. Esse tema família é um tema muito complexo, né? Eu acho que um programa só não daria conta de verdade. falar tudo que a gente tem que falar, tudo que a gente tem que passar para vocês. Mas eu já até comentei aqui, acho que no podcast sobre libertação, eu não me lembro bem, o testemunho de vida que eu tenho em relação à paz, né? Eu não fui criada por um pai terreno, né? Só fui criada pela minha mãe e mais 4 irmãos, então assim, nós tínhamos uma vida muito difícil. E quando eu conheci Jesus, começou um processo dentro do meu coração muito difícil, porque eu não conseguia entender a dinâmica do que era pai. Então, paternidade, eu não conseguia entender essa dinâmica, e eu falava assim, mas por que eu tenho que te chamar de pai? Eu não entendo isso. Eu não posso te chamar de pai se eu não tive um pai, eu não tenho uma referência. Então, dentro do meu coração, essa briga ficou durante muito tempo, porque eu não entendia isso. E, pastora Joseli, eu sei que existem muitas pessoas que têm essa mesma dificuldade, existem muitas pessoas que não teve uma criação tanto materna quanto paterna, foi criada de repente por vó, às vezes foi abandonada também. Como é que a gente faz para a gente poder reconhecer quais são os pilares da família atualmente? São vários, né? E eu quero expor aqui 3. A comunicação, né? A comunicação, hoje em dia, está escassa, porque já chega em casa, pega o telefone, um vai para um lado, o outro liga a TV e cada um, sabe, a comunicação está acabando.
E tem que ser uma comunicação clara e realmente honesta, né? De estar falando, filha, filho, você está precisando de alguma coisa? Como é que foi seu dia? Vai jantar ali? Cada um pega o seu prato. Lá em casa não tem isso, não. Glória a Deus por isso. Né? É muito importante sentar à mesa. Né? Que ali você vai conversar, vai expor os seus problemas, vai expor o seu dia, né? Como é que foi. A comunicação. É um momento de conexão, né? Isso aí, é um pilar que atualmente é bem difícil. Eu quero passar para cada um que está nos ouvindo e vendo, né? A importância desse sentar à mesa, a importância de você dar valor à sua família, a se comunicar verdadeiramente com a sua família. Não esquecer, porque às vezes a pessoa acha que o amigo é mais importante do que a família, né? E amor e afeto é o segundo pilar. Como está sendo raro também nós vermos o amor, o afeto, né? Através de gestos, né? Porque tem gente que pensa que eu vou dar presente, vai suprir aquele amor, aquele carinho, aquele abraço que o filho tanto necessita, né? E o terceiro é o respeito. Como tem sido difícil os filhos respeitar os pais, né? Honrar, né? A honra. Até xinga. Eu tenho visto coisas assim que eu fico horrorizada na rua, passando assim, aí já a criança pequena já desrespeitando, já dando tapa na mãe. Gente, é terrível isso, e que nós possamos realmente honrar a nossa família, né? Todo o tempo honrar, porque isso vai fazer bem para nós. Sim. Além de fazer bem, né, para os nossos pais, para as pessoas da nossa família, vai fazer bem para a gente mesmo. É verdade, né? Verdade. Muito lindo. Quais são os 3 pilares mesmo? Comunicação, afeto, o amor, né? Uhum. E o respeito. E o respeito. Tem vários, né? Tem vários, mas né, esses são os principais, né? Eu que a senhora... creio que são. Amém. Denise, eu sei que você tem um testemunho muito bonito, né? Em relação à sua família, em relação aos seus filhos. Quero que você nos conte um pouquinho desse testemunho. Mas antes, o que você acha, o que você entende de família nos tempos atuais agora, que a gente tem vivido, o que você tem vivenciado também dentro das igrejas? Como reconhecer uma família? Eu acho que família continua sendo a mesma coisa que está lá em Gênesis. Né? Eu acho que isso não muda. Né? E eu quero expor que eu respeito todos os seres humanos, homem, mulher, e o livre-arbítrio, porque eu acredito que Deus deu o livre-arbítrio para a gente. E assim, é fato, se você segue a Bíblia, você colhe bênçãos. Se você vai na direção contrária, eu sinto muito, você está, né, a própria sorte. E a gente tem visto o que essa destruição da família... E aí eu levanto mesmo a bandeira, que hoje se fala muito das mulheres, mas eu falo, homens, vocês têm que se levantar. Porque o sacerdócio é do homem. Né? Então, eu sei, mas você não conhece meu marido. Ok, mas nada é justificativa para a gente desobedecer a palavra de Deus. E o que a gente vê, Ana, é que por qualquer coisa hoje... Eu não estou feliz. Eu quero ser feliz. Né? Eu sei que eu vivi isso. E aí, as pessoas... A sociedade é o reflexo da célula menor, que é a família. Então, as famílias precisam ser tratadas. As famílias precisam restaurar os princípios de... Principalmente, a pastora falou de afeto. Eu vou falar algo aqui, até o testemunho do meu filho, eu pedi autorização a ele para falar. Eu aprendi isso com uma amiga minha e meu marido também. Nós entendemos que passamos por grandes dificuldades há pouquíssimo tempo. E eu ouvi de muitas pessoas,
se separa. Mas eu não decidi me ouvir, nem ouvir a voz das pessoas ao meu redor. Eu conto nos dedos dessa mão as mulheres de Deus que falaram, persiste. Aleluia. Glória Né? a Deus. E algo que Deus falou comigo. Eu estava caminhando na praia da Bica, correndo, né? Na verdade, eu não caminho, gente, eu corro. E Deus falou comigo do amor ágape, que casamento é amor sacrificial. É a gente não desistir. E aí eu ganhei um livro que eu falei, que eu terminei de ler esse fim de semana, que fala de restauração de 3 altares. Que é o altar da oração, que eu já tinha sido orientada por um casal maravilhoso de amigos nossos, Gisele e Rodrigo, quero honrá-los aqui, que pegaram na nossa mão nesse momento difícil. E o altar da oração, o altar da mesa. Porque aqui, ó, na mesa, eu estou olhando dentro do seu olho. Eu sei o que você está passando. Aí o filho entra, vai para o quarto. Aí você vai para o quarto. Mas não tem que existir isso. Precisa ter esse momento. E o altar do leito, né? Que é a cama, né? Da família, do casal. É onde a intimidade, onde eles celebram o amor. E uma visão que mudou radicalmente. E assim, eu tirei a palavra divórcio da minha mente. Louvado seja o nome do Senhor. É que a maior missão da família é nós levarmos os nossos filhos para Jesus. E é assim que o cristianismo vem sendo perpetuado por 2000 anos. Não é só eu fazê-lo feliz e ele me fazer feliz. Não, até porque eu acredito que a gente, para casar, e é isso eu descobri, né, com o tempo, porque eu não casei com essa convicção, eu acredito que para a gente casar, eu tenho que ser suficiente com Deus. Porque eu não vou jogar as minhas dores no outro, as minhas dependências emocionais no outro. Então, solteiros, Olha aí, olha a dica. sejam suficientes com Deus, sabe? Que o amor de Deus seja suficiente. Eu não preciso de migalhas quando eu entendo que Deus está em primeiro lugar. Amém. Então, quando você reestrutura a sua família, primeiro, oração, mesa, e o casal tendo o seu momento de intimidade, a família vê diferente. E aí eu tenho levado isso, né? Eu tenho o Estevão, de 15 anos, o Benjamin, de 5, e ganhei uma filha de 18 anos agora, que é minha sobrinha, Maria Clara, mora conosco, é maravilhosa, uma bênção. E eu tenho levado isso para eles. Quando nós temos um problema, vamos resolver em oração. Oramos juntos, o que a palavra diz acerca daquilo que foi falado, pedimos perdão uns aos outros e fechamos com mais uma oração. Então, tudo que eu passei não foi fácil para o meu marido, mas eu entendo que tudo foi para a glória de Deus. Todas as coisas cooperam. Exatamente. Exatamente. Deus, ele é muito lindo, né? A família é algo assim realmente muito bonito, né? Para quem consegue entender quanto é importante ter família, ser família, porque existe uma diferença, né? Às vezes as pessoas têm família, mas não são famílias. Jesus, ele foi filho obediente, e ele tinha família, né, pastor? Sim. O que a Bíblia fala, o que Jesus fala acerca da família para nós? Olha, é tremendo, é tremendo. Antes de responder para você, só pegando um gancho aqui do que a nossa irmã falou, é tão interessante que às vezes o Senhor Jesus nos permite que venhamos passar por situações para criar uma intimidade, né, e uma experiência. Porque é muito fácil quando você fala da experiência alheia, mas quando você fala da experiência própria, tem uma outra motivação. A motivação do coração é outra.
Então foi exatamente o que você, né, acabou de relatar, que vocês, enquanto família, vivenciaram essa experiência. E hoje, vocês podem levantar essa bandeira com autoridade, com conhecimento e com experiência em Deus. E levando sempre a glória e a honra para Deus. Entende? Sempre para Deus. Não, por mim, pastor, já tinha chutado balde há muito. Mas é a Gente, parte mais vamos falar a fácil. verdade. Mas é a parte mais Desistir fácil. é fácil. É bem mais fácil. Mas não é isso. Não é isso que Deus, né, quando Ele instituiu a família, Sim. lá no Jardim do Éden, não foi isso. Mas só que as pessoas, né, elas têm o livre-arbítrio, elas têm a vontade própria, né? E hoje a gente vive num cenário assim bem diferente do que no passado, né? As demandas, né, as preocupações são outras. E hoje, como a pastora colocou aqui, fez algumas colocações, né, colocou 3 pilares da importância, né, da família ali viver dentro do contexto. E aí você traz aqui também mais 3 pilares, né, que um é oração, mesa, leito. Ou seja, então você começa a criar um momento importante dentro da sua casa. Porque é muito comum a gente ouvir, pelo menos eu ouvia isso bastante, que a nossa casa, que é a nossa família, é o nosso porto seguro. Você pode ter qualquer problema lá fora, mas quando você chega em casa, você quer o quê? Paz, tranquilidade, sossego. Você quer encontrar alguém, que esse alguém é o teu cônjuge, que compartilha, que divide os momentos bons, alegres, mas também tristes. Sim. Não é verdade? Momentos tristes também, para você compartilhar, para você então dividir e ficar mais tranquilo, né? E poder ter um momento de paz. Porque você imagina, a gente já enfrenta um momento, né? um período assim, muito atribulado. Aí você chega em casa, se você não tem paz, não tem tranquilidade, não tem uma família estruturada, sim, onde você vai recorrer? É claro que o nosso maior porto seguro é Jesus. Esse é o nosso maior porto seguro. Mas o Senhor nos deu a família. E nós precisamos perseverar e preservar a família. E eu não tenho dúvida que vocês agora serão canal de bênçãos para muitas famílias. Famílias que nos ouvem agora e famílias também que Deus vai proporcionar. Amém. Que vocês tenham esse momento de experiência e poder passar esse momento que vocês viveram, essa experiência propriamente dito, para alcançar outras vidas. Amém. Agora, respondendo a questão da importância para Jesus, é interessante que quando Jesus estava lá naquela festa, né, e chegam para Jesus e falam: a sua família está lá fora. Sua mãe, seu irmão, né, seus irmãos, sim, te chamando. E aí ele valoriza a família, aquelas pessoas, essas pessoas aqui fazem parte da minha família, entendeu? Então, aonde Jesus está, e aí, né, hoje nós temos esse legado que o Senhor Jesus nos deixou através do Espírito Santo, porque Ele foi para o Pai, mas Ele enviou o amigo Espírito Santo. Amém. E esse amigo, ele está aqui, ele está dentro de nós. Nós somos responsáveis em levar, em carregar o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala ali naquele momento, ele está valorizando todas aquelas pessoas que estavam ali com ele, que eram os seus discípulos, pessoas que o acompanhavam, né? É claro que ele sabia, né? E quando a gente lê, a gente pensa, poxa, mas Jesus, a gente até duvida, poxa, mas será que Jesus foi legal na sua colocação? Mas Jesus é sábio, né? As palavras de Jesus sempre, sim, foram sábias, porque ele sabe qual é o objetivo, o que ele quer alcançar, né? É só você, porque Jesus ele pregava por parábolas, né? No seu tempo ele pregava por parábolas, dando exemplos. Então aqueles que eram mais perspicazes, aqueles que eram mais espertos, eles pegavam, entendeu? Eu creio que alguns ficavam meio que perdidos. Mas o que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo nos ensinar? Sim. Mas Jesus sempre nos ensina algo. Amém. Eu posso fazer um comentário acerca disso? Fica à vontade. Eu tenho, assim, é evidente, né? Jesus era seguido por milhares de pessoas. Mas ele tinha os 12 ali, né? Aqueles mais próximos. E nós temos alguns amigos, irmãos em Cristo,
E a gente tem a Aliança de Sal, gente. É um churrasco que acontece uma vez por mês. Opa! Nós marcamos opa, Aliança de Sal, Tô aqui, ó. É segredo. Aliança de Sal. Pra fazer parte, anota a data também. E o que nós conversamos muito entre si, né? A igreja, a gente entra e sai muitas vezes e só dá a paz. E não olha olho no olho. E essa família, eu acredito que Jesus falou ali, né? Esses que estão comigo, é porque família, lembra que eu falei no início? Se um está com problema, todo mundo está. Né? Então, eu já comprei comida para casa de irmãos que eram próximos e eu sabia que estava com dificuldade. Um momento da nossa vida, eu tive irmãos que pagaram contas minhas, que pagaram médico para o meu marido. Isso é louvável. Isso é a gente entender que toda a provisão que Deus nos dá não é só para nós, mas é para a família do céu. Amém. Né? Então, a gente tem que estar aberto. Outro dia nós estávamos num culto de oração e uma pessoa levantou uma questão de um paciente dela que mora num lugar que não tinha nem banheiro. Gente, vamos nos juntar, ó, eu tenho tal material, né? Vamos juntar os homens, vamos construir um banheiro para esse senhor que acabou de voltar para Jesus. E assim, a gente está aqui para isso. E às vezes a gente pensa muito em nós, nos filhos. Não sou contra o dinheiro guardado, não, senão minha educadora financeira me pega. Mas, entende, eu acho que nós somos essa família e que compartilhamos de tudo, de fato. O interessante, lá no Ministério Apostólico Leão de Judá, a gente preza muito isso. Acabou o culto, não sai correndo, não. É a coisa mais Vamos linda. lá para trás. Vamos ficar nesse momento de comunhão, porque nesse momento que a gente vai conhecendo, vai sabendo quem é um, quem é outro. Sim. Então a gente preza muito isso. É muito interessante. E onde há unidade, há bênção. Engraçado que você falando agora, Denise, eu até fiquei, meu olho até trinchou aqui uma lágrimazinha. Mas eu me contive. Mas algo que você falou agora me tocou assim. Sabe quando aquela palavra te toca? O que seria de mim se eu não tivesse a família do céu? Né, pastora? Sim. Família do céu. Eu queria deixar esse recado para você que está nos assistindo. Que embora você não tenha ninguém que você consiga se apoiar, consiga ajuda psicológica, que não consiga afeto, mas existe a família do céu que está aqui, ó, nesse momento, nessa mesa, buscando palavras de sabedoria, de entendimento, de conhecimento para passar para você que está nos assistindo e dizer que existe essa família disponível no céu, só esperando você. É verdade. E aquilo, né? Pode o pai, a mãe te abandonar, irmão, amigos, mas tem um. Aleluia. O nosso Pai, que nunca te abandona e nunca te abandonará. É esse Pai que você deve buscar. É esse Pai que você tem que ir em direção. Ele só está te esperando de braços abertos para poder resgatar você. Mas é necessário o quê? Você falar, Senhor, eu confesso, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E imediatamente, quando você faz isso, porque é a palavra de Deus que te instrui a fazer, imediatamente o Espírito Santo de Deus preenche aquele vazio lá dentro do peito. E aí você vai sentir a paz, que excede todo entendimento. Aleluia. Essa paz que o mundo não dá. É verdade. É essa paz. E aí você já recebe essa família toda. Já vem tudo, ó. É verdade. Gente, rapidinho, interessante. Deixa eu só te cortar rapidinho, pastor, porque senão a gente não vai conseguir sair daqui hoje. A gente tem muito assunto ainda para tratar. Mas antes disso, antes do senhor retomar a palavra, porque a gente já vai para o nosso intervalo, antes disso, fala só um pouquinho sobre a empresa de vocês, que é uma das patrocinadoras desse podcast, para a gente poder ir para o intervalo e voltar com vários outros assuntos, e aí a gente dá início à sua palavra novamente. Então, a Sanitiza Tudo é uma empresa prestadora de serviço na área de controle de praga, limpeza de reservatórios, limpeza de sofás, né, colchões, enfim.
e é uma empresa que está aí já. É uma família também, É uma né, pastor? família, verdade, é verdade. Nós prezamos isso, Sim. né? Os colaboradores, nós prezamos o momento de oração, o momento de comunhão, né? De vez em quando dá, depende quando a agenda permite, né? Segunda-feira é fato. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, quando começamos os trabalhos, nós já nos reunimos ali com os que estão na empresa, né? Porque outros já vão direto, enfim. Então a gente já ora, já é uma prática, antes de começar. Chegou na empresa, paramos, vamos lá atrás, nós oramos, agradecemos a Deus pelo dia, pela semana, né? Entregamos as nossas vidas, pedimos a Ele que a boa mão conduza, agenda de trabalho, enfim. Então isso é um princípio, né? Que nós adotamos desde o início e graças a Deus nem todos que estão lá são evangélicos, mas a sua maioria é, tem pastores inclusive que trabalham ali com a gente, mas nós vamos lançando a semente, né? Então essa empresa, Sementes a Tudo, ela tem um cunho evangélico, né? Ela tem também essa responsabilidade não só de prestar um bom trabalho, de oferecer emprego, né, para as pessoas, Sim. para as famílias, olha aí, né, extensivo às famílias, né, para que o pai, né, o sacerdote, como foi dito aqui, ele possa levar o pão, mas ele também tem essa responsabilidade, né, com a família e, claro, ele tem a responsabilidade com a questão financeira, Sim. impostos, né? Então, a empresa que está no mercado exatamente para fazer o diferencial. Não vou dizer que é a melhor, mas nós nos esforçamos, gente. né? Nós nos esforçamos para fazer um bom atendimento e para ter parceiros. Né? Por exemplo, hoje eu tenho um cliente há mais de 20 anos que me acompanha, que me segue. Né? Eu tenho mais de 40 anos de ramo, né? De experiência. Sim. Então, eu tenho cliente, graças a Deus, que me acompanha há mais de 20 anos. Isso é legal, né? Isso é uma parceria. Né? E esses clientes eles vão nos indicando. Né? Então, isso é muito importante. Daqui a pouco o senhor passa para a gente as redes sociais e o telefone também, para quem quiser entrar em contato. Glória Já a Deus. sabe já como encontrar vocês. Amém. Amém? Amém. Vamos para o nosso intervalo? É muita coisa. É né? muita...
mais uma vez, como eu disse anteriormente. Tá difícil aqui, gente, porque esse é um tema muito maravilhoso. Tem muitas coisas boas para serem passadas para vocês. Mas a gente está começando aqui a selecionar um pouquinho, né, pastores? Para ver se a gente consegue casar tudo. Eu até anteriormente cortei o pastor, queria já voltar até me fugiu, já. Fugiu, Já então até perdeu. cortou já o meu Você raciocínio. perdeu agora. Mas vamos Agora voltar. não, agora já passou sua vez. Eu vou passar para a pastora Joselina mais uma vez. Né, pastora? A família é algo muito poderoso para Deus, né, pastora? Muito poderoso. É algo que, se não tiver bem estruturado, se não tiver base, ela acaba ruindo não só a família, mas de alguma forma a sociedade também e o meio onde se vive, né, pastora? E na Bíblia fala algumas coisas em relação a maldições familiares, maldições hereditárias. Eu queria que a senhora me explicasse mais ou menos como é que isso funciona, de que forma que pode ser quebrado isso, né, para que a gente tenha uma família um pouco mais saudável. A maldição são consequências de pecados geracionais, que passa, né, de geração a geração, como vício de drogas, de bebidas, vício em geral. São tantas coisas assim, doenças, né? Então, que vai passando de pai para filho. Em Êxodo 20, no versículo 5, 6, diz assim, Deus fala sobre visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, mas mostrando misericórdia a milhares do que o ama e guarda seus mandamentos. Olha só, milhares, aqueles que guardam o seu mandamento. E visita a iniquidade dos pais ao filho até a terceira geração. Olha que Deus bom que nós temos, Amém, né? verdade. E aqueles que obedecem aos mandamentos, ele é milhares de geração, né? Nós temos o exemplo de Davi. Davi, as consequências de Davi, né, por causa do pecado na família, foi terrível. E nós vemos que tem muita gente que brinca com o pecado. Eu vou só dar uma saidinha, não sabe a consequência que isso vai trazer. Aí querem separar, mas não pensa que tem filhos e que a consequência é terrível na vida dos filhos. Vai trazer algo assim, até rejeição, sabe, na vida dos filhos. Então, maldição, ela é quebrada. Tem uma passagem na Bíblia que diz, em Gálatas 3, no versículo 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Mas eu creio que é necessário quebrar essa maldição. Amém. Eu comparo sempre com um aluguel. Você vai, aluga uma casa, né? Depois você não quer mais essa casa. O que você tem que fazer? Rescindir o contrato. Você fez um contrato, né? E aí, através daquele pecado, né? Você tem que reincidir esse contrato. Então, tem que quebrar essa maldição. Quebrando a maldição como? Aceitando Jesus mais uma vez como Senhor e Salvador. Orando, porque o inimigo ele não brinca. A família é um projeto de Deus. Mas o inimigo das nossas almas estão sempre tentando destruir uma família. Hoje em dia, então, sabe, está totalmente assim, o mundo está totalmente perdido. E somente um para nos ajudar, que é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo a nos orientar. Porque se nós não temos o Espírito Santo, nós estaremos desorientados.
Nós achamos que fazendo algo, separando, vai ser a melhor coisa. Eu costumo falar que até eu aceitar Jesus, eu tinha livre-arbítrio. Depois que eu aceitei Jesus, eu não tenho mais livre-arbítrio. É tudo aquilo que a palavra diz que é para eu fazer, eu faço. E que a família seja realmente... que esse livro, que esse manual aqui, seja para a família. Aí sim, nós vamos conseguir romper, nós vamos conseguir cancelar toda a maldição hereditária, até no financeiro, a família ali, né, sem a provisão, como é que vai se manter? Aí que vem, né, as brigas, não tenho dinheiro para pagar isso, aquilo, vem as brigas e aí sim, nós obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, não tem como dar errado. Amém? Amém. Gente, é muito extensivo, né? Eu tenho tanta coisa para perguntar para vocês, tanta coisa, mas eu tenho que ficar aqui selecionando o que a gente consegue encaixar dentro do que nós já estamos vivendo aqui. Eu só queria deixar uma reflexão muito rápida em relação ao que a pastora falou, que também tem um versículo bíblico que eu amo, que é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que lá se encontra também em Êxodo, que diz que o Senhor, Ele tem te proposto hoje a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso e tão perfeito que Ele diz assim: escolhe, pois, tua vida para que viva bem tu e a tua descendência. Olha aí. É maravilhoso. Depois vocês peguem esse versículo, leia na íntegra, porque é uma declaração de amor à família. Denise, me diga aqui, como que a gente faz para deixar um legado hoje na sociedade, com a família, né? Como é que a gente faz para deixar esse legado? As pessoas olharem e falarem assim, verem a família como um referencial, né, de família de Deus. Como é ser uma família de Deus, na verdade? Sim. Eu entendo, eu estava até esses dias ouvindo um pastor dizendo que antigamente era muito mais fácil de imprimirmos nossos princípios nos filhos, porque ele ia para a lavoura com o pai para trabalhar. Hoje ele pequeno já vai para a escola, já se distancia, né? Então a gente perde um pouco disso. A referência, né? Exatamente. E eu vou te falar algo que nós instituímos na nossa casa, por sinal acontece hoje à noite, toda quarta-feira. Eu acabo de trabalhar por volta de 8h30 da noite e ainda assim nós paramos e cada semana é um que faz o devocional, que leva. Ai, que legal. Muito Olha a bom. dica, gente, Exatamente. de família, para vocês que estão assistindo. E culto no lar. As pessoas acham que a obrigação de ensinar os estudos é a escola, que a Bíblia é na escola bíblica. Não. Essa é a sua responsabilidade. Primeiro, vivendo, né? Porque acho que deve ser muito triste um pai e uma mãe ouvir que é uma bênção na igreja, mas que Em casa é diferente. Então, primeiro, a gente ensina pelo exemplo. Segundo, tem que ter culto no lar. Você tem que acompanhar de perto seus filhos, saber fazer as perguntas certas, gente. Porque eu lembro do meu filho, eu comecei com o Estevão, que é o mais velho, que eu perguntava assim, filha, como é que foi na escola hoje? Tudo bem, mãe. Aí peraí, eu tenho que mudar essa estratégia. Então, desde pequenininho, mãe, filho, o que aconteceu de bom hoje? O que aconteceu de ruim? Aí ele se abria. E hoje ele está com 15 anos, ele estuda o dia inteiro, ele está fazendo curso técnico, e ele chega e ele quer me contar tudo. Eu já não preciso perguntar. Olha a estratégia. Porque já entrou no fluxo. Então, assim, eu trabalho muito. Hoje eu tenho 3 empresas, mas ainda assim eu me organizo de manhã e estar com o Benjamin, não abro mão de fazer o dever de casa com ele, porque é algo que para mim é importante acompanhá-lo de perto, e também sempre estou com o mais velho, ou acompanhando a Maria Clara, que hoje mesmo eu estava. Já fez a matrícula na faculdade, então o pessoal fala, como é que você faz tanta coisa? Primeiro, eu sei o que é prioridade na minha vida. Amém. E o que vem em primeiro lugar é Deus. Depois, família.
depois trabalho. Né? E dentro do meu trabalho também eu falo, eu trabalho tanto para as minhas empresas, não abro mão de trabalhar para o Senhor também. Então, e aí depois vem amigos e dinheiro. Então, a igreja, né? Na verdade, a igreja, ela entra para mim ali junto com o trabalho, a família e o trabalho, tá junto ali. Porque para mim, quando fala trabalho na igreja e trabalho da sua empresa, para mim não é diferente. Não sei se vocês ouviram a história de um sapateiro que chegou para Martinho Lutero e falou assim: Lutero, eu entendi tudo, vou fechar minha sapataria e vou viver para a obra. E aí Lutero falou assim: para tudo, volta para a sua sapataria, faz o melhor sapato que você pode, atende o teu cliente da melhor maneira que você puder e você vai estar atraindo as pessoas para Cristo. Então, às vezes, a gente faz essa dissociação. Mas ontem eu estava numa empresa e todo mundo para mim assim: eu tive um sonho ruim. Eu tive um sonho ruim. Eu falei: vamos parar tudo e vamos orar. Isso. Demos as mãos e não eram todos cristãos. É o diferencial. Mas eles veem, é isso. As pessoas têm que ver Cristo em nós. E dentro da nossa casa também. Porque não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa. Então, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. O Estevão, desde pequenininho, a gente ensina ele a jejuar, né? E ele fala para o meu filho mais novo, né? Você só está aqui porque eu orei e jejuei por você. Foram 7 anos. Gente, eu juro que no fim, eu já estava assim, todo dia à noite, eu ensinei ele assim: você vai agradecer a Deus por algo no dia, pedir perdão por uma falha e pedir algo a Deus. No fim, eu já falava: filho, troca o pedido. Porque nem eu acreditava mais. E quando eu descobri que estava grávida do Benjamin, eu estava numa grande ascensão de carreira. E ele estava jejuando e orando com a minha sogra, que é uma bênção na minha vida. E eu não sabia. Então, esse é um grande testemunho, assim, e eu sei que Deus permitiu o Benjamin vir, porque Deus tem um propósito com a nossa família. Pastor, o que você profetizou, Deus me deu essa visão. Deus tem um propósito para a nossa família. E é por isso que agora nós estamos unidos dessa forma. Para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, e é o que eu tenho procurado ensinar, né, do púlpito da nossa igreja. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. A Rafa é uma das nossas ovelhas, né? Está conosco já, querida, amada, está conosco há um tempo, né? Tem nos acompanhado. E assim, a nossa vida precisa ser um livro aberto, né? Porque nós precisamos ser o mesmo na igreja, no trabalho, em casa, né? No meio da sociedade, enfim, nós temos que ser único, né? Temos que ser cristão e servo. Então, tem falado muito do altar, né? A Rafa sabe disso. Nós precisamos fazer a diferença. As pessoas precisam ver em nós a essência de Cristo, entende? Então, quando você chega, quando Deus nos permite chegar num ambiente que você percebe, porque a nossa visão, ela não pode ser natural, né? A nossa visão tem que ser expansiva para o reino. Então, o ambiente que você tiver, você sabe que você, primeiro, nós somos desse mundo, mas não fazemos mais parte dele. Já é um diferencial, não porque somos melhores, mas porque somos de Cristo. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade a mais, né, em levar as boas novas, de pregar o Evangelho, de alcançar pessoas. E como que você vai alcançar pessoas se você não estiver preparado? Se você não tiver essa visão? Então, quando você entende esse propósito, você assume isso, essa responsabilidade, e passa a viver isso, né? Então, se você chega no ambiente, né, principalmente nós, né, que nos expomos, que estamos na rua, de atender um cliente, eu gosto de fazer isso, né, de atender um cliente. Você chega num ambiente que você vê que o ambiente está ali, que precisa, convida. Ontem mesmo fui atender uma cliente lá em Nilópolis, que é um cliente muito antigo, e ela falou, eu vejo que ela sempre vê, curte, né, vê lá o status, né, eu sempre vejo lá, falei, pois é, dona Ângela, uma senhorinha, sabe, uma senhorinha cristã. E ela falou, não, eu acompanho, eu vejo. Quer dizer, isso não é bom, isso não é legal? Isso estimula, né? Então, assim, essa é a responsabilidade que todos nós temos.
Amém? Amém. A minha próxima pergunta, pastora Joseli, e logo depois eu quero que o pastor Luiz complemente ela, porque é o que o pastor Luiz falou. Eu vivencio muito isso, eu vejo muito a verdade de vocês, né? O que vocês transmitem para todas as pessoas que estão debaixo da liderança de vocês. Vocês são uma extensão verdadeira do que vocês são na igreja, do que vocês são na empresa, Glória do que a Deus. vocês são na rua. Então não existe, né, essa variação. E isso me encanta nos meus pastores, por isso que eu admiro. E eu quero ser um pouquinho, né? Essa unha e eu fico assim, dá aqui, Senhor, essa unção, essa paciência, Deus, que eu preciso ter, essa mansidão. Falou, Deus, pinga em mim, ajuda. Senhor, pinga em mim. Ai, ai, ai. Ai, Deus, olha, brincadeiras à parte. Ô, pastora Joseli, Deus ainda restaura famílias? Ah, com Meu certeza. Deus. É só querer, né? Mas antes de falar isso, vou falar dos 3 altares, Olha mais aí. ou menos, para restaurar também a família, né? Glória a Deus. Se você está bem, faça esses 3 altares. Se você não está, faça esses 3 Se altares. tá bem, vai ficar melhor ainda. Vai ficar. É um jeito também do Senhor restaurar. É profético. Tá? O primeiro altar é a oração. Nós nos ajoelhamos no nosso quarto. Nós damos as mãos e oramos pela nossa vida, pelo ministério, pelas ovelhas, Um pelo testamento. rebanho. É um testamento, né? Nós Ainda bem que eu estou inclusa nessas orações. Com certeza. Então, nós oramos ali, né? Tudo que vem à mente, além Isso aí. daquela lista, nós oramos. Então, isso é muito importante entre o casal, fazer isso. Segundo altar, foi falado, palavra. Fazer um culto no lar. Isso aí. Meditar ali na palavra. Gente, você não tem noção, quando nós fazemos isso, que o mundo espiritual acontece no mundo espiritual. E terceiro, o Espírito Santo de Deus. Ser cheios do Espírito Santo de Deus. Como nós vamos conseguir, né? Ter o fruto do Espírito Santo? Né? A paciência, a paz, a calma. Isso, Eu não sei por que ela falou buscando. paciência, virou pra mim. Eu não entendi isso daqui, pastor. Me Caiu ajuda aí. ficha aí. Não entendi isso. Buscar, né? Buscar, ser cheio, subir monte. Nós somos de monte. Aliás, desde o início da minha caminhada, chamo ela de mami, até pregou lá na igreja. Desde o início da caminhada, ela me levava e eu faço a mesma coisa. Leva esse pessoal para o monte, porque é algo assim muito gostoso. Nós subimos de um jeito e nós descemos de outro. É muito Podem, bom, quem quiser falar que monte é a mesma coisa. Gente, para a gente, lógico, você está no seu quarto, você vai orar. Mas tem algo diferente, Tem. né? No monte. Então, vamos subir o monte, vamos, para restaurar também, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, confessar os pecados. Porque numa separação, não tem quem é que começou? Os dois. Porque olha, tem essa frase, se não quer, Deus não briga. Né? A resposta mansa desvia o furor. Né? Às vezes a gente está... Aí, não, segura, porque é isso, o fruto do Espírito é isso, você pegar e refrear a sua boca. Né? E pedir a Deus que Ele venha com a mão forte, poderosa sobre o relacionamento, né? Para transformar, para restaurar aquilo que foi perdido na caminhada com o tempo. Deus, Ele restaura. Não jogue fora o seu casamento. Deus, Ele transforma. Você pode aprender a amar. Sabia? Você pode aprender a amar. Aprenda a amar seu esposo, aprenda a amar sua esposa. Faça algo diferente. Chegue em casa com uma orquídea, gente. Eu amo orquídea. Ele uma vez chegou com uma orquídea linda. Não era meu aniversário. Olha, deixa aí, Né? pastor. Não era aniversário de casamento, não era nada. Eu nem acho que foi uma indireta.
Nem acho. Ganhei até um plus por conta disso. Ó. Ai, meu. Tem sim, tem solução. Tem solução para o seu casamento. Pode ter Amém. certeza. Passa lá no Ministério Apostólico Leão de Judá. Nós vamos dar o endereço. Daqui a pouco você vai dar endereço. Denise, como é que a gente faz para reconhecer uma família saudável? Olha, eu acredito que... Vamos na palavra? Sim, por Os favor. frutos. Quem são os frutos? Os filhos. Normalmente a gente vê pelos filhos. Amém. Né? Então, às vezes, dentro de casa tem um que, né, não vive a palavra e isso acaba atrapalhando, né, ali nos filhos, que foi o que a pastora falou da maldição hereditária. Né? E isso é tão sério, gente, que hoje a ciência diz que nas nossas células não vem só a cor dos olhos, pele, mas vem comportamentos também. Então, a ciência provando a Bíblia. Tá? Então, e a gente sabe que é real. Doenças vêm, os comportamentos também. Ah, mas então eu estou fadado a ser um alcoólatra porque meu pai foi um alcoólatra? Absolutamente. E aí eu amo Paulo, né? Transformai-vos Pela pela renovação da nossa mente. Romanos 12, né? Amém. A gente falou sobre isso semana passada. Mas tem como não Tem falar? como, não tem como. Porque a palavra fala, assim como tu pensas, tu és. Verdade. Né? Fala do coração, da mente. O coração é isso, né? É o que a gente pensa, é o que a gente sente. Então, Deus nos criou nos mínimos detalhes. Então, Ele sabe como resolver os problemas nos mínimos detalhes também. Eu vou deixar aqui, só para reflexão de vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo também, alguns versículos que a Bíblia diz, que eu até estava comentando antes de chegarmos aqui, que eu não sabia que existia tantos versículos falando sobre a família em Provérbios. Então, vale a pena você dar uma lida depois, quando você tiver a oportunidade, para você ter esse caminho e essa direção de Deus para dentro do seu lar. Tem aqui alguns que eu vou deixar em destaque, que fala sobre a obediência, né? Que se encontra em Provérbios 6:20, o valor de uma mulher virtuosa, Provérbios 31:10, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, Provérbios 22:6, e a importância de buscar sabedoria divina em todas as áreas da sua vida, incluindo a família, que se encontra em Provérbios 3, 5 e 6. Maravilha. Então, vale muito a pena vocês lerem. Gente, está acabando já o nosso podcast, mas antes de encerrarmos, eu quero que vocês tenham isso em mente, fixado. O que é a família, né? A família, ela é um propósito criado por Deus. Na sua família precisa existir honra, respeito, amor, união, educação dos seus filhos, proteção e apoio. Existem também várias outras coisas que nós precisamos identificar e colocar em prática, como já foi falado aqui, né? Que é a oração, a parte espiritual, a parte do perdão também, que nós não tivemos a oportunidade de falar, mas às vezes nós precisamos perdoar. Todo dia? Todos os dias. Toda hora. Toda hora, 24 horas. Então, existem tantas possibilidades para você curar a sua família, que você coloque tudo aquilo que foi exposto, tudo aquilo que foi falado, que vocês recebam isso com muito carinho, coloquem em prática, porque existe propósito de Deus na família de cada pessoa que está ouvindo e vendo esse podcast hoje, né, pastores? Eu tenho certeza que Deus ele vai entrar com alguma providência dentro do seu coração, dentro da sua casa, e algo novo irá acontecer. Amém. E a Glória a Bíblia Deus. diz que a glória da segunda casa Olha aí. será maior do que a primeira, e assim nós cremos. Profético, Eu queria hein? deixar agora a pastora Joseli nos dê a honra de dizer um pouquinho mais da nossa igreja, o endereço, depois o pastor complementa também com o endereço da Sanitiza e o telefone de contato de vocês também. Denise, também, eu também quero que você deixe seus contatos, porque essa mulher aqui, gente, vocês não têm noção do crânio, da sabedoria. Eu me inspiro muito nela. Eu tenho essa inspiração de mulher que
que eu quero ser, né? Porque ela tem me ensinado muito nessa caminhada agora que nós estamos trabalhando também junto. E eu tenho essa honra eu recebi, na verdade, essa honra de vocês me escolherem para estar perto de vocês, e eu tenho aprendido muito todos os dias. Então, todos os dias eu oro agradecendo essa oportunidade. Deus te ama muito, né? Gente, eu sou a queridinha do papai. Eu sou a queridinha, vocês não têm noção. Por favor, entrem na fila. Privilégio, hein? Privilégio. Privilegiada. Essa igreja que nasceu no coração de Deus, Ministério Apostólico Leão de Judá, fica próxima à Unig, 50 metros da Unig, Avenida Abílio Augusto Távaro, 2412, bem perto da Muito Unig, pertinho. ali no bairro da Luz. O telefone, gente, eu ainda não gravei, Ainda não mas gravou tá esse telefone, aqui, eu anotei mas em algum antes, lugar. já fala as redes sociais, porque nós Achei, temos as redes achei, sociais. 99, o telefone 021, né? 99860 4808. 99860 4808. E as redes Instagram, sociais. @Ministério Apostólico Leão de Judá. É isso, a mesma coisa, Ministério Apostólico Leão de Judá. A gente, tem erro. a gente sempre se enrola nessa parte, né, pastora? Eu vou ver direitinho Eu também pra sempre me enrolo. memorizar esse telefone. Pastor Luiz, por favor, nos dê suas considerações finais também. Glória a Deus. Que E não momento, esquece né? do telefone da Sanitiza. Sim, que momento abençoado, né? Que tarde abençoada, né? Foi rápido. Que Deus nos proporcionou. Muito rápido. Pois é. E eu creio, né, que tudo que nós falamos aqui, eu creio que será alcançado para a glória de Deus, né? Tem alguém, alguma família, alguém que necessita, né, ouvir alguma coisa daquilo que foi dito. E como nós falamos antes, precisamos ouvir, colocar em prática, porque em alguma área de nossas vidas vai se encaixar. E quando nós ouvimos, entendemos e colocamos em prática, Deus muda. Deus muda, Deus transforma, né? Porque Deus, ele tem esse poder de transformação. Amém? Então eu quero agradecer, né, por esse momento, estarmos aqui falando acerca da família. Eu creio que não falamos nem a metade, né? Eu também nem um terço, né? O assunto é muito abrangente, muito extensivo. Eu creio que num outro momento bem oportuno estaremos de novo voltando, né, dentro do tema, mas chamando a atenção, né, de alguns pontos, né, tão importantes como foi hoje, né, falado aqui, como foi exposto. Ok? Sanitiza tudo. A nossa empresa ela fica na rua José Alvarez, 277, bairro Alvarez, que também já foi bairro da Luz, porém agora mudaram, é bairro Alvarez. Mas é bem próximo, né, também na esquina ali da Avenida Abílio Augusto Távora, mas é na rua do Salão de Festa Fantasy, próximo ao Fórum. Então é bem ali no centro, bem pertinho. Tá? Mas é Rio e Grande Rio, né? Nova Iguaçu. Isso. Atendemos toda a Baixada Fluminense, Niterói, Rio, Grande Rio, enfim. Foi lá na Ilha do Governador me atender. Não, e amanhã eu já te recebi aqui, tem um chamado lá na ilha. Amanhã nós estaremos lá. E os telefones, pastores, de lá da Sanitiza. Eu sei que se jogou no Google já consegue achar, né? Mas tem o telefone de vocês. 21 3246 2000. Bem fácil. 21 3246 2000. Ele é convencional e WhatsApp também. Isso e o WhatsApp, né, o principal, 9711. Mas aí, já gravando já gravou, tá já, bem. né? Denise, também, por favor, deixe suas redes sociais, o seu telefone de contato. Conta só um pouquinho do que você faz pra gente poder, né? Gente, é tanta coisa que essa mulher faz, mas eu tenho certeza que alguma coisa ela tem aqui pra sua empresa, pra sua empresa, pra sua vida. E tem novidade, tem até novidade. Assim, primeiro quero agradecer a confiança. É uma honra poder estar aqui com vocês. Nossa. Poder estar compartilhando dessa experiência. E nada por acaso. E Deus está usando vocês para trazer ao público algo que muita gente nem sabia. Né? E princípios, e restauração de casamento, Valores, de né? sonhos, enfim. Então, primeiro, muito obrigada.
Meu Instagram é @DeniseBrant. Eu tenho uma empresa de treinamentos, palestras. Tenho também o Grupo Unios, que é um grupo de network, que foi onde eu conheci vocês, né? Onde nós estamos também trabalhando com princípios do reino para fazer negócios de uma maneira que seja bom para todos os lados. E agora tem uma novidade, que é uma empresa de descartáveis. Ah, que ótimo! Mas também eu só trabalho para empresas, né? Então, essa é a novidade fresquinha. Que legal, parabéns. Glória a Deus por Amém, que seja bem. Eu faço muita coisa, mas eu quero dizer que não há nada que eu faça que eu não tenha perguntado ao Senhor. Amém. Amém. Isso aí. Então, não é fazer por fazer. Tá É no caminho entender certo. que Deus tem um propósito, né? Então, Ele coloca o sonho no meu coração, eu pergunto, e eu não saio do lugar se Ele não disser sim. Amém. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Então, gente, nosso programa de hoje está se acabando mesmo. Queria dizer para vocês que me chamo Ana Rafaele. Eu estou tendo a honra de estar apresentando a vocês aqui esse podcast através do Ministério Apostólico Leão de Judá. E eu estou muito feliz de ter estado aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Denise. Obrigada, pastores. E a gente se encontra no próximo programa, que nós iremos falar sobre celebrando o milagre da oportunidade. Deus ainda tem Eita, muitas glória. oportunidades para nos entregar. Para você também que está aí, então não perca. Os nossos vídeos já estão nas nossas plataformas. Ministério, me lembra, pastora, que Ministério também... Apostólico Leão de Não, Judá. Ministério Apostólico Leão de Judá é a nossa igreja. E o nosso podcast é podcast, o underline, Leão de Judá. Então lá já tem alguns vídeos de alguns convidados que estiveram aqui conosco, falando sobre esses temas que são tão importantes. O da Denise também já vai estar na plataforma. Então, gente, não perca nenhum. Curte, comenta, compartilha. Divulga, porque eu tenho certeza que vai ser muito abençoador na sua vida e na vida da sua família, dos seus amigos e de todas as pessoas que chegarem a essa mensagem. Então, um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.